Quando Deus diz, se o meu povo me escutasse, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Hoje a gente entende, lendo agora Reis e também o esforço de Deus através do profeta Isaías, tentando recuperar o povo, a gente vê o porquê dessa expressão. Quer dizer, o povo se afastou de Deus, vêm os problemas, o povo sofre. Infelizmente, a mesma história se repete nos dias de hoje. O povo está longe de Deus e culpa Deus pelos seus fracassos, quando na verdade a culpa não está em Deus, está nela própria. A palavra de Deus continua a mesma. Se o meu povo me escutasse, se o povo escutasse a Deus. O povo sofre por falta do conhecimento da palavra de Deus ou da vontade de Deus. Hoje, Isaías capítulo 2, vamos pedir a direção. Senhor Jesus, eu entrego essa meditação nas tuas mãos. A tua palavra, ela é a lâmpada para os nossos caminhos, então nos ilumine através dela, nos faça entender a tua vontade. Amém. Diz assim, versículo 1. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ela todas as nações. O comentário do bispo diz últimos dias. A expressão últimos dias é compreendida em algumas passagens do Antigo Testamento como os dias da volta de Israel à sua terra após o exílio. No Novo Testamento, esse termo é usado para definir os dias do Messias e do seu reinado, isto é, o período entre a sua primeira vinda como homem e a sua segunda vinda como rei e juiz. O monte da casa do Senhor refere-se ao Monte Moriá, local onde o templo foi construído. Muitas pessoas ficam desatentas aos acontecimentos dos últimos dias, por considerarem um tempo ainda distante, mas os sinais da volta do Senhor Jesus nunca estiveram tão visíveis. O retorno glorioso do Deus Filho está próximo e ninguém pode precisar o dia nem a hora. Por isso, hoje é tempo de arrepender e estabelecer comunhão com Ele antes que seja tarde demais. Nós sabemos que o que está por vir vai ser muito doloroso, muito triste, né? Vai ser a ocupação da Babilônia e a destruição dela também. Então, por isso que ele fala nos últimos dias. E me faz lembrar, quando a gente pega as escrituras, o próprio Senhor Jesus falou, nos últimos dias isso assim acontecerá. O apóstolo Paulo, pelo próprio Espírito Santo, também escreve, nos últimos dias muitos apostatarão da fé e tal. E nesse tempo aqui, as pessoas não deram ouvidos. Hoje também não. Quantas pessoas, por exemplo, jovens, assim como eu, ou mais jovens, ou um pouco mais velhos do que eu, enfim, a pessoa diz assim, eu tô tão jovem, eu não vou morrer agora. Então ela pensa que ela ainda tem tempo, mas pode ser tarde demais. Então vigie, nenhum de nós sabemos nem o dia nem a hora que vamos partir desse mundo. Quando nós morremos, para nós o mundo acaba. O seu mundo pode acabar a qualquer momento, o meu também. Então nós temos que manter a salvação acima de tudo. O 3, irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em espadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Como o comentário diz, não levantará espada. Muitas nações almejam paz, mas não conseguem porque ignoram o príncipe da paz, o Senhor Jesus. Diante disso, miséria, desigualdade social, preconceito, violência e injustiça são apenas alguns dos graves problemas sociais dos países, sem falar das guerras, que tem sido a grande causa das dores da humanidade. Porém, haverá um dia em que todo esse sofrimento terá fim. No reinado do Messias, as espadas e as lanças, que apresentam instrumentos de batalha, serão definitivamente abandonadas. Nesse tempo, ele será o juiz que julgará todas as nações.
Imagine viver em um lugar onde a paz, a justiça e o amor reinarão juntos. Isso não é utopia, mas uma promessa divina. Seguindo para o 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. O comentário do 5 diz, andemos na luz. Convite feito à casa de Jacó estende-se a todos. Eis o segredo para fazer boas escolhas na vida, andar na luz proporcionada pela palavra de Deus, que clareia a mente e fortalece a fé. Por outro lado, quem anda nas trevas vive uma profunda cegueira espiritual, pois as dúvidas que o dominam o impedem de enxergar uma solução assim. Pode alguém no escuro achar o que procura? Por isso que o Senhor Jesus, ele falou assim, eu sou a luz do mundo, e quem andar após mim não andará em trevas. Então, se você quer andar na luz, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Pronto, você vai estar na luz. Esse mundo, né? Quando eu falo mundo, eu estou falando do espírito que há no mundo. Então, o espírito que há no mundo, ele leva à cegueira espiritual, ele leva às trevas. Por isso que o mundo tem sofrido. No 6, mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, são agoreiros como os filisteus e associam-se com os filhos dos estrangeiros. Então, olha o que Deus está repreendendo. O povo que ele havia escolhido e que deveria segui-lo, agora está se acostumando ou adquirindo outras culturas e fazendo tudo que é errado, tudo que Deus condenou aquelas nações. Agora eles estão fazendo igual, né? No 7. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante a obra de suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. O comentário diz, tu desamparaste o teu povo. Depois que os israelitas conquistaram a terra prometida, eles se esqueceram rapidamente dos mandamentos de Deus e se uniram aos pagãos, tanto nos cultos quanto no casamento. Ao absorver os costumes dos estrangeiros, como a realização de rituais idólatras, a nação abandonou a fé. Dessa forma, os versículos apresentam uma explicação clara para a conduta do Altíssimo em retirar sua proteção do seu povo. De igual modo, quantos são aqueles que abandonam a fé quando alcançam a prosperidade, a cura ou a solução de algum problema? Por isso, nossa motivação para buscar o Todo-Poderoso não pode estar fundamentada nas recompensas terrenas, e sim nas espirituais, visando sobretudo a salvação da nossa alma. Quando não há sinceridade e boa intenção, é impossível se manter no caminho de Deus, e o caminho é Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então, eu não tenho como ter vida se eu não trilhar o caminho que Deus, através de Jesus, trilhou para mim. E aí a verdade me liberta. Por isso que, como o bispo aqui fala, e eu concluo com aquele versículo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são acrescentadas. Eu não preciso me preocupar com as demais coisas. Apenas eu preciso me preocupar com o reino de Deus e a sua justiça. No 9. E o povo se abate, e os nobres se humilham, portanto, não lhes perdoarás. Entra nas rochas e esconde-te no pó, do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja batido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda torre alta, e todo muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis, e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. O comentário diz,
arrogância dos homens será humilhada. Uma das grandes características do orgulho é fazer a pessoa pensar que não precisa de Deus. O orgulhoso não reconhece seus erros, não se submete, não pede ajuda ou perdão e dificilmente aceita a correção. Além disso, quer tudo do seu jeito e não gosta de ser contrariado. Como o Todo-Poderoso pode trabalhar em uma pessoa assim? É impossível, visto que ela não se sujeita à sua vontade. Dessa forma, por viver afastada dele, não poderá alcançar a salvação. Mas naquele dia, quando houver o julgamento final, todos, sem exceção, terão que se curvar perante a soberania do Senhor Jesus e confessar o seu nome, quer queiram, quer não. Por isso, Filipenses 2,11, ele diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É forte, né? Que maravilhoso Deus aqui tentando resgatar o seu povo de volta para pensar um pouco. Era só pensar um pouquinho. No 18, e todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia, o homem lançará as toupeiras e os morcegos, os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para diante dele se prostrarem. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar. O comentário final diz, entrarão nas cavernas. A Judéia era conhecida como uma região montanhosa, cheia de cavernas e lugares propícios para esconderijos. Esse costume de se esconder em cavernas era bem conhecido entre o povo. Assim, ao se referir a essa situação, o Senhor faz uma analogia para mostrar que é isso que acontecerá no fim dos tempos. O pavor dos ímpios na manifestação do Senhor Jesus será tão grande que eles buscarão se esconder de todas as formas, mas não terão sucesso. Ao verem que seus ídolos não poderão livrá-los do julgamento divino, eles jogarão fora suas imagens de escultura. Assim, quantos são os que evitam o Senhor e não querem nem sequer ouvir falar do seu nome? Contudo, chegará o dia em que eles terão que enfrentá-lo. Nesse momento não terão como fugir, nem haverá quem os possa ajudar. Com isso, entendemos que viver no temor ao Senhor livra o ser humano do sofrimento e preserva a sua alma do tormento eterno. As pessoas brincam muito com a sua salvação. Às vezes pensam, Jesus não voltou, já há quanto tempo eu ouço isso, ele não volta. Então ela vive uma vida dissoluta, não se preocupa de fato com o que é preciso se preocupar. Isaías capítulo 3, diz assim, porque eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, a todo o sustento de pão e a todo o sustento de água, o poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta, e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o homem respeitável, e o conselheiro e o sábio entre os artífices, e o eloquente orador. E dali-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. O comentário diz, um contra o outro. O Altíssimo havia organizado Israel em uma sociedade justa por meio de suas leis. Mas o desvio do povo acabou com todos os princípios e valores morais e espirituais da nação. Vemos que a mesma corrupção e a mesma opressão daquela época existem em nossos dias, porém, de uma forma muito mais exacerbada. Injustiças, violências e desrespeito, por exemplo, são vistos de forma abundante em nossa sociedade caótica. Os filhos não respeitam os pais, os jovens zombam dos mais velhos, alunos insultam professores, crianças sofrem abuso e etc.
Sem falar dos crimes brutais e frequentes que deixam as pessoas aterrorizadas. Isso mostra o quanto a criatura está longe do seu Criador e vive totalmente dominada pelo mal. Todo esse caos é consequência da rebeldia do ser humano contra Deus. E tem pessoas que elas falam assim: se Deus existisse, não existiria o caos que existe hoje, né? O problema, os abusos, enfim. Mas isso tudo é consequência do próprio afastamento do ser humano de Deus. Nós não podemos culpar a ação do ser humano e falar que é Deus. Não, Deus não tem culpa. O ser humano tem culpa, né? O bicho homem tem culpa. É ele quem está fazendo aquilo, porque ele se afastou de Deus. Porque eu garanto que se eles tivessem obediência à palavra de Deus, nunca essas coisas iriam acontecer. Estaríamos livres dela, viveríamos muito felizes. Mas o ser humano despreza a Deus. A consequência disso é a ação do maligno. No 6, quando alguém pega de seu irmão na casa de seu pai, dizendo: tu tens roupa, sê nosso governador e toma sobre a tua mão esta ruína, naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou roupa alguma. Não me haveis de constituir governador sobre o povo. Porém, Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. O comentário diz: ai da sua alma. Os maus desígnios e as más ações, muitas vezes, se evidenciam por meio do semblante. Um exemplo disso aconteceu com Caim, quando assassinou seu irmão. Isso mostra que a face reflete o bem, a paz e a alegria, da mesma forma que faz transparecer a inveja, o ódio e a maldade do ser humano. O aspecto do rosto daqueles que viviam afastados do Altíssimo depunha contra eles mesmos e manifestava os seus pecados. A expressão ai era uma clara ameaça de dor e do juízo. Diante disso, quem conhece a verdade, mas vive na mentira, prejudica a si mesmo. E acrescento, prejudica os que estão próximos a você. Se é seu pai, a sua mãe, ou seus filhos, seu marido, a sua esposa, enfim, vai prejudicar não somente você, mas aqueles a quem você também ama. No 10, dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram, quer dizer, plantou e colheu, que é o que o ser humano não quer, né? Ele quer colher sempre o que é bom, ele quer plantar espinhos e ele quer colher coisas boas, né? Laranja, maçã, banana, né? Não, esquece, plantou espinho, vai colher espinho. No 12, os opressores do meu povo são crianças e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. O Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumiste esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que esmagai o meu povo e moei as faces dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. O comentário diz: o Senhor se levanta. Deus estava disposto a pleitear em seu tribunal. Os réus eram os anciãos e os príncipes, os responsáveis pelo desvio do povo do caminho de Deus. Além disso, eles seriam acusados de roubar e oprimir os pobres. A injustiça, os maus tratos e a opressão fazem o Todo-Poderoso ficar indignado. Por isso ele derramaria sua sentença. Veja que ao mesmo tempo em que Deus imputa o pecado aos que transgridem a sua lei, pois conhece cada ato e intenção do ser humano, ele determina como juiz o veredito sobre a iniquidade. O Senhor age assim somente com aqueles que decidem viver na transgressão.
Aí você começa a entender por que o povo não gostava de Isaías. Porque ele estava pregando contra eles, né? Todo mundo quer ouvir o quê? Vai dar certo, vai arrebentar. Deus é com você, hein? Olha, Deus vai te abençoar. Todo mundo quer ouvir isso, né? Agora fala assim, olha, Deus vai pesar a mão dele sobre você. Olha, se conserta, hein? Larga o pecado, porque senão vai vir tempos difíceis. Olha, você vai sofrer, você vai comer o pão que o diabo amassou. Quem é que quer ouvir isso? Ninguém, claro. O ser humano quer ter o ego massageado, né? Ele quer ter aquela sensação de bem-estar. Mas Deus enviou Isaías para falar assim, não tem nada bem, as coisas não estão boas e vocês vão pagar pelo que estão fazendo. Se consertem, se voltem. Mas você acha que o povo vai dar ouvidos? Eles estão tão corrompidos pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro, né? Melhor dizendo, corrompido pela idolatria, pela feitiçaria, corrompido pela entregue aos costumes dos povos pagãos. Se desviaram da presença de Deus. E quantas pessoas hoje estão fazendo a mesma coisa? A pessoa que, por exemplo, bebe, né, eu vou usar esse termo, bebe do vinho deste mundo, ela se embriaga com o pecado. Então, quando ela ouve as palavras de Deus, ela se sente oprimida pela palavra de Deus, porque ela está embriagada, ela está entregue aos prazeres desse mundo. Cuidado, esse vinho, o vinho que o mundo oferece, vai destruir sua vida. Mas Jesus falou assim, eu sou a fonte da água da vida. Quem beber de mim, então vai ter a vida eterna dentro dele. Você escolhe o vinho deste mundo ou a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus através do seu Espírito sendo a água viva. Escolha a vida para que Deus esteja com você, tá bom? Manda esse vídeo para alguém, põe nos comentários o que Deus falou com você, se inscreva em nosso canal e dá o seu gosto. Esquece não, hein?